continuando aqui, parâmetros de ventilação mecânica. Vamos ver aqui alguns parâmetros necessários para se fazer uma indicação de uma ventilação mecânica invasiva. Tá? A não invasiva, CPAP, avalia dados e tudo. E a ventilação mecânica invasiva? Quais são os parâmetros que são necessários para dizer, ó, esse paciente precisa? Claro que os mesmos dados que eu disse lá atrás em relação à gasometria do paciente, por exemplo, como estão alterados esses valores desses gases no sangue. A quantidade de CO2 é alta em relação ao O2. Ou seja, nós precisamos mais de oxigênio do que de CO2. Mas querendo ou não, não podemos ficar zerado sem nenhum tipo de CO2. Porque aí está tendo muita respiração. E isso é alteração metabólica severa e o paciente pode morrer por alcalose. Tá bom? Para iniciar a ventilação mecânica invasiva, é necessário reconhecer os tipos de pacientes que precisam desse tipo de tratamento, tá? Que está levando o paciente a ter, no momento, uma insuficiência respiratória aguda, ok? A decisão desses parâmetros, tá, depende de cada situação. Qual é a situação do paciente? É o coronavírus? É uma parada cardíaca? É uma cirurgia de grande porte? Então é o médico quem acaba avaliando isso. A melhor ventilação aqui é aquela que estabelece proteção. Então, algo importante da ventilação mecânica é que ela não é um risco-benefício. A ventilação mecânica invasiva, o que é bom dela é que ela possa trazer ao paciente uma proteção, ou seja, protege ele contra complicações decorrentes do problema base, uma parada cardíaca, a corona e aí vai, tá bom? Ou seja, é importante que a gente possa, o médico possa estabelecer aí níveis estratégicos que protejam o pulmão a longo prazo. Porque se eu causar um colapso pulmonar por causa da ventilação invasiva, não tem nenhum outro meio do paciente respirar. Não tem como eu colocar oxigênio na veia do paciente. Não existe nenhum outro caminho a não ser os pulmões. Então, se eu não proteger o pulmão, se o médico não proteger o pulmão do paciente, ele vai acabar morrendo. Por que o coronavírus mata bastante? Porque causa um colapso pulmonar. Há uma alteração severa nos pulmões em relação à quantidade, à produção excessiva de secreções. E se não trata essa produção excessiva com alguns medicamentos que está aí, desenvolve, não desenvolve, serve, não serve, causa mais problemas tomar do que não tomar. Por quê? Porque tem que tirar. Por isso que toma Rantinovir, que é um antiviral que impede essa produção excessiva de vírus e faz com que os pulmões não tenham tanta secreção. Tá bom? E com isso, o pulmão consegue fazer a troca. Porque você imagina, uma alvéola quem faz a troca? Nós temos milhares. Se esses milhares estiver entupido, vai entrar ar por onde? Se só faz pelo alvéolo. Não existe, tá bom? Então, um critério importante, um parâmetro importante da ventilação mecânica invasiva é proteger aí o pulmão do paciente. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma, sem uma supervisão, por parte da enfermagem, que fica de olho nesses aparelhos o tempo todo. Tudo bem? Também outro parâmetro importante aqui é evitar maior dano pulmonar inevitável. O bom é que o paciente respire normalmente, como a gente. Mas se é inevitável, vamos proteger esse pulmão, tá bom? Ponto fundamental na ventilação mecânica em UTI é a proteção pulmonar. Hashtag prova. Ok, vamos lá. Em relação aos parâmetros ventilatórios, vamos ver aqui os modos de ventilação que existem, tá bom? A primeira escolha
essa ventilação mecânica modo a ser ventilado, mantendo restrições de volume e pressão. Então, uma maneira importante da ventilação mecânica é ventilar o paciente. O que é ventilar? Dar um suporte. O paciente está com excesso de CO2, está respirando mal. Então, vamos dar um suporte. Vamos auxiliar ele na respiração, né? Para não causar danos pulmonares. Mas às vezes é inevitável que a gente cause um certo tipo de dano. Não que o intuito é causar o dano, mas a necessidade do paciente e o excesso de ventilação, cuidado excessivo, no cuidado assim de ter a necessidade de se fazer, pode levar o paciente a ter um colapso pulmonar inevitável. Ok? Um outro modo importante é a distribuição desses alvéolos. Se for rápida e abrupta, está fechadinho lá, o alvéolo está fechadinho, faz uma respiração muito forte, os alvéolos dilatam. Isso vai causar um dano, vai deixar frouxo. Esses alvéolos vão ficar o quê? Flácido. O que vai acontecer com o tempo? Ele vai fechar e o oxigênio não entra mais ali para fazer a troca gasosa, a hematose, tá? E pode causar essa lesão alveolar. Então, a primeira escolha aí é ventilar o paciente, auxiliar a troca gasosa, mandar um suporte ventilatório para ver como é que o paciente se comporta, para ver como é que o paciente evolui. Se o paciente manteve na gasometria uma quantidade boa de oxigênio e a saturação ideal, aí a gente sabe que o paciente está dando conta. Lembrando que a saturação de periférico, ele não é considerado aí um parâmetro de 100%. Ótimo, bom. Serve para que a gente possa avaliar. Serve, tem uma utilidade muito importante, pelo amor de Deus. Mas nós não podemos dizer se a saturação de extremidade está 100%. Será que esse 100% está fazendo ele respirar 100% mesmo? Ou está demais? Porque o aparelho não mostra 120. De repente está dando 100%. Só que o que acontece? Nós estamos dando oxigênio demais. O aparelho ali ele não tem como contar 120 e 200. Tudo bem? Então a saturação ela tem que ficar naquele parâmetro de 95 a 100. É o ideal. Tá? Não precisa... Por quê? Porque se de repente tiver demais, o aparelho não mostra. E excesso de oxigênio demais pode levar ele a ter uma alcalose respiratória. Ok? Então esse aparelho aqui é um ventilador mecânico. A gente consegue avaliar a respiração, a inspiração, frequência cardíaca, pressão, saturação. Então nesse aparelho aqui a gente consegue avaliar. Nesse aparelho aqui nós conseguimos avaliar a quantidade de respirações que ele está fazendo, qual é a frequência respiratória que eu quis inserir aqui nesse paciente, a quantidade de inspirações e expirações. Eu consigo ver também a pressão positiva no final, que nós chamamos de PIP. Pressão expiratória no final da respiração, chamada de PIP. Ou seja, eu posso colocar uma pressão positiva no finalzinho lá do pulmão dele demais. E aí eu consigo avaliar a quantidade que está. Ah, tá tendo excesso de CO2. Auxilia para subir. Auxilia, manda mais PIP. Pressão lá no finalzinho do alvéolo. Manda mais. Opa, subir demais. Diminui o número do PIP, tá? Continuando aqui. O modo pressório que é feito na respiração desse paciente, olha que interessante essa máscara aqui, já falo já. O modo pressório deve ser evitado, tá? Mantendo-se a ventilação com aporte volumétrico quando possível. Existe um tipo de respiração não invasiva que é
esta máscara aqui, ó. O CPAP, ele põe somente no nariz e o paciente fica com a boca para fora. Existe um outro suporte ventilatório que não é invasiva, que não é uma intubação, que é esta máscara que fica na boca e no nariz do paciente, como se fosse um ambu. Só que o aparelho ele que faz a pressão quando o paciente precisa. Então existem alguns modos ventilatórios, nós vamos falar já já, que quando o paciente ele precisa da respiração e ele não consegue ter esse gatilho de respirar, o aparelho ele percebe a demora da respiração e o próprio aparelho faz o quê? Manda o volume. Tá bom? Então existe esse suporte ventilatório, como é que eu posso dizer? Fiscalizado aí pelo aparelho. Tem um nome dado aqui na frente que eu me esqueci. Ele consegue perceber, ele consegue monitorar, essa é a palavra, e percebe que o paciente demorou. O aparelho vai e manda o oxigênio. Insufla, manda oxigênio. Por quê? Ficou um certo tempo sem respirar. Ok? Isso depende muito da necessidade do paciente. Os volumes aí é de 7 a 8 litros, de acordo com o quilo do paciente. Em média, tá bom? Quem é mais cheinho, um pouco mais gordinho, precisa de um suporte, de um volume maior. Quem é magrinho, por exemplo, está entubado ali ou está fazendo somente o CPAP, o aparelho ele manda uma quantidade necessária.